dando continuidade, hoje falaremos sobre o FreeCAD. E aqui nós temos alguns exemplos de projetos que já foram desenhados nesse software, mostrando que ele tem bastante potencial. Então, vamos lá. Bom pessoal, a ferramenta acabou de abrir aqui, ela vai cair nessa tela inicial. Você pode fechar essa página inicial nesse xzinho aqui. Para começar o arquivo, você clica nesse ícone, criar um novo documento. E aí você vai aqui nesse modo de trabalho. Você vai alterar Start para Part. Assim que carregar, você vai ter esse menu aqui com vários ícones e ferramentas. No nosso caso, vamos começar desenhando um cubo. Pode ser um cubo, um cilindro, uma esfera e várias outras figuras geométricas. Vamos começar pelo cubo. Clicando aqui no cubo, ele já vai apresentar essa figura. Nesse caso, estamos aqui em uma das vistas. No caso, top aqui é vista superior. Mas no caso do cubo é indiferente, todas as vistas são iguais. Nesse caso, podemos deixar esse desenho na perspectiva isométrica. É só você clicar nesse ícone aqui ao canto e isométrica. Agora ele vai mostrar aqui a visão tridimensional do desenho. Você também pode rotacionar essa peça. Então, tem essas setas aqui ao canto. Se você dar uma explorada nelas aqui, você vai ver que você consegue modificar a orientação da peça. Então, estou rotacionando ela para esse sentido, para esse outro, e aí você vai clicando e vai rotacionando a peça. Você pode rotar novamente para o isométrica, que é a forma padrão. Você pode também transladar essa mesma peça. É só você clicar com o scroll do mouse sobre a peça e aí você consegue modificar a posição dela. Você segura o scroll do mouse e arrasta a peça para onde você quiser. Se ela, por exemplo, ficou aqui no canto sem querer e você não consegue voltar, você vem aqui nesse ícone, ajustar todo o conteúdo da tela, que ele vai voltar para a posição inicial. Bom, agora nós vamos ver as vistas. Aqui temos os ícones das vistas. Aqui nesse caso é a vista frontal, a vista superior, né, de cima, e a vista lateral. No caso do cubo, as vistas são todas iguais, então é indiferente. Então, voltamos aqui para a vista perspectiva, pode clicar aqui, ou também clicar nesse outro ícone ao lado, que ele vai trazer para a perspectiva isométrica. Você pode também modificar o modo de visualização desse cubo, que é esse ícone aqui, ó, estilos de visualização. Para o nosso caso, o que mais vai importar é as linhas planas, que é como é nesse caso, é o mesmo, não tem diferença para o cubo. O sombreado, que ele não vai mostrar as arestas desse cubo. O aramado, que ele vai mostrar somente as linhas e as arestas, inclusive as arestas que não estão visíveis. Para ficar mais claro, eu vou rotacionar um pouquinho essa peça, que aí você vai conseguir comparar as duas visões. Então aqui nós temos uma face, a face de trás, essa face lateral. Quando colocamos na forma aramada, vai sumir as faces, elas vão ficar transparentes e você vai visualizar somente as arestas. Novamente, trazendo aqui para a vista isométrica. Tem também pontos, que só vai mostrar os pontos de encontro das arestas. Tem essas linhas ocultas, que no nosso caso não é muito aplicado. E aqui sem sombra, que é muito similar com as linhas planas. A diferença é que nesse modo aqui não vai ter efeitos de sombra. No caso do cubo, da forma que está aqui, também não tem nenhuma diferença nos efeitos de sombra. Bom, agora a gente vai ver como é que salva o arquivo. Assim que a gente tem o cubo, você pode vir aqui em Ficheiro, Guardar, e assim que abrir a pasta, você pode escolher qualquer uma das pastas do seu computador. No meu caso aqui, eu posso salvar vou salvar aqui como aula teste. E aqui agora vai mostrar o arquivo aula teste.
Agora nós vamos ver como que faz para modificar as características desse cubo. Você vem aqui nesse ícone do cubo, clica. Quando você clicar no cubo, no geral ele vai ficar com essa cor esverdeada quando você seleciona ele. Então aqui nós temos as propriedades desse cubo. Nós temos aqui a base, que vai falar sobre o posicionamento desse cubo, o eixo que ele vai rotacionar, a posição dele. Então todas essas características a gente pode mudar, inclusive o ângulo. Nesse caso, o eixo, por exemplo, aqui, que ele vai rotacionar, nós temos aqui x, y e z, ou seja, x0, y0 e z0. Esses eixos são os eixos representados nesse ícone de rotação. X, z e o y está entrando no plano. Então, esse caso aqui é o eixo z. Então, ele vai rotacionar esse ângulo em torno desse eixo z. Só para a gente ficar mais claro, conseguimos rotacionar. Ou seja, está rotacionando em torno desse eixo aqui. Eu posso modificar o eixo de rotação também. Então, se eu trocar aqui o z, colocar 0, e colocar aqui o x1, eu vou rotacionar agora em torno do eixo x, como está mostrando aqui. Então, esse eixo aqui está parado e o cubo está girando em torno dele. No nosso caso aqui, eu vou deixar esse valor 0 por enquanto. E aqui não vai importar qual eixo, porque o ângulo é 0. Mas vou deixar como estava antes. A posição aqui, eu consigo modificar o posicionamento desse cubo em relação à origem. No caso, a origem desse sistema está aqui, nesse canto do cubo. Então, eu consigo modificar a sua posição inicial em x, como está mostrando aqui, o x está nessa direção, então ele vai acompanhar x. Vou voltar para o 0. O y, eu também posso elevar aqui com o z. Então, vou voltar para o 0. Nesse caso aqui, só para efeitos do próximo desenho, eu vou colocar num distanciamento 15, melhor, deixar no distanciamento 10 aqui do x. Vocês vão fazendo igualmente aqui e a gente vai vendo como é que fica. Então, está distanciado 10 milímetros da origem em relação ao eixo y. E agora, eu posso também modificar as características do tamanho desse cubo. Então, nós temos aqui comprimento, largura e altura. Nesse caso, são termos em inglês. Então, eu consigo modificar o comprimento desse cubo. Então, conforme eu vou aumentando, essa dimensão ela vai aumentando. Nesse caso, a dimensão de comprimento está no eixo x. Voltando. A largura está no eixo y, então está crescendo para esse lado. Eu posso também diminuir a largura. Voltando aqui para 10. E nós temos a altura, que vai crescer em relação ao eixo z. Então, nesse caso, eu vou deixar um cubo mesmo. 10, 10 e 10. Mas é possível modificar as propriedades aqui. Eu sugiro fortemente vocês brincar com esses valores, trocar, dar uma pausa no vídeo e depois vocês voltam para como a gente está agora, nessa configuração. Distanciado y da origem do sistema e o cubo de 10 e 10 e 10. Agora que eu distanciei esse cubo 10 centímetros, eu vou criar um outro cubo. Clicando aqui, apareceu aqui agora esse novo cubo. Eu posso renomear, já que eu tenho dois cubos, eu vou renomear. Só você vir aqui no ícone do cubo, clicar com o botão direito e renomear. Vou chamar isso aqui de cubo 1 e o de baixo de cubo 2. Renomear cubo 2. Aqui, só para diferenciar esses cubos, eu vou diminuir o tamanho desse segundo cubo. Como eu já mostrei, só você clicar aqui com o botão esquerdo, vir aqui no comprimento, largura e altura, eu vou deixar 5 para cada um, 5 e 5, ou seja, é um cubo, só que menor. Ou melhor, eu vou até deixar aqui a largura um pouco maior, que eu quero que esse cubo ele encoste aqui. Então, vou colocar 10 para a largura. Agora ele está
encaixando aqui nesse outro cubo. Bom, agora nós temos essa figura. Eu consigo modificar as características desses dois cubos. Se eu clicar aqui, por exemplo, com o botão esquerdo 2 vezes, ele vai mostrar essa ferramenta aqui. Vou dar um OK aqui só para voltar, para explicar uma outra coisa. Nós podemos também ocultar. Quando eu tenho várias peças, por exemplo, uma pode atrapalhar a visão da outra. Então eu consigo mudar a visualização desses objetos. Então eu vou ocultar aqui esse primeiro cubo. Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito e alterar visibilidade. E aí ele simplesmente sumiu. Se eu alterar a visibilidade de novo, ele vai aparecer. Mas vou deixar ele aqui invisível. Eu posso vir nesse cubo 2, clicar 2 vezes e vai aparecer esse desenho que mostra basicamente os eixos de rotação. Eu tenho aqui o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. Aqui mostra claramente como é que funciona esse esquema de rotação. Se eu clicar nessa bolinha azul e segurar, eu consigo rotacionar em torno do eixo X, ou seja, o eixo Y e o eixo Z, eles estão rotacionando, mas o X está parado. Então eu vou deixar aqui na posição inicial. Eu posso rotacionar em torno do eixo X. Eu posso rotacionar também em torno do eixo Y. Então sempre assim, quando gira em torno de um eixo, o eixo fica parado e todo o resto gira em torno dele. Eu posso modificar as características do cubo. Então esse cubo aqui, por exemplo, eu posso vir aqui em aparência e modificar algumas características dele. Eu posso modificar a cor. Por exemplo, eu vou modificar essa cor aqui para amarelo. Então, agora o cubo está amarelo. Outra coisa que eu posso modificar também é a transparência. Às vezes, quando eu tenho objetos desenhados dentro desse cubo, é importante eu ter uma transparência para conseguir enxergar o que tem dentro. Então, nesse caso aqui, não tem, mas eu vou mostrar como é que funciona. Eu vou deixar aqui uma transparência, por exemplo, de uns 80%. Clicar em Close. Então eu consigo ver inclusive as arestas de trás. Eu vou voltar aqui o cubo anterior, alterar a visibilidade, ele vai aparecer. Agora eu consigo enxergar essa parte aqui que antes não dava para enxergar devido ao cubo estar sólido. Aí agora ele está completamente transparente, então dá para ver através dele. Eu posso também modificar o primeiro cubo que eu tinha ocultado. Então clicar com o botão direito, aparência. Vou colocar aqui em outra cor, por exemplo, azul escuro. E também vou deixar ele um pouco transparente. Porque esse aqui eu vou deixar menos, vou deixar 50. Você vem aqui, close, e agora esse cubo ele está também semi-transparente. Eu consigo ver as vistas, então, por exemplo, a vista frontal, eu tenho aqui o cubo, vejam que não está centralizado. Tenho aqui a vista superior, a vista lateral. Vou voltar aqui para a perspectiva isométrica. E agora eu vou mostrar como que eu faço para colocar esse cubo no centro. Então, eu vou aqui no cubo 2. E eu vou mudar o posicionamento dele. Então, aqui tem o eixo, posicionamento. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou colocar na vista frontal, que eu vou movimentar essa peça para o centro. Então, eu vou modificar aqui, eu vou aumentá-la. Nesse caso, como a largura desse cubo é 10 centímetros, eu vou conseguir deixar ele no centro só se for com 2,5. Então, vou digitar aqui 2,5. Agora está na direção X, está centralizado. Agora eu vou centralizar na direção Y. 2,5. Nesse caso, se eu modificar na direção Y, na verdade, colocando aqui na vista lateral, essa peça só vai entrar. Então eu vou deixar aqui, ó, voltar para trás, deixar como 0. Mas eu posso agora centralizar na direção Z, que é subindo aqui. Ó. Não está mostrando, mas esse sentido aqui é a direção Z. Então, clicar aqui, eu vou aumentando. Vou colocar 2,5, que vai ficar bem centralizado. Colocando aqui na vista frontal, realmente está bem centralizado. Então aqui vocês podem ficar brincando com isso, mudando a posição para ver o que acontece. Voltando para a perspectiva isométrica, nós temos agora essa peça. Bom,
Agora já tem uma peça aqui pronta. Eu posso modificar, deixar como antes a aparência dela. Então, se você clicar em pré-definição, ele vai voltar para a configuração que estava antes. Novamente, eu posso ir no cubo 2 aqui, aparência, e voltar para a pré-definição. Ele vai voltar para a cor de antes. Então, às vezes você deixa transparente para trabalhar melhor na peça, e aí depois você pode voltar para o padrão. Então, nós temos aqui a nossa primeira peça: vista frontal, superior e vista lateral, e a perspectiva isométrica. Vim aqui, ficheiro e salvar, o arquivo está salvo. Nesse caso, agora eu vou fechar para começar uma outra peça. Para começar uma nova peça, novamente, criar um novo documento. Já está selecionado aqui parte, e eu vou criar agora um cilindro. Ele sempre começa na vista superior, então vamos colocar na perspectiva isométrica. Então aqui está o cilindro. Clicando sobre o cilindro, nós vemos que ele tem outras características. O caso que define o cilindro é o raio, a altura, e nós temos esse outro parâmetro aqui que é o ângulo. Então vamos modificar para ver o que acontece. O raio, se eu aumentar, eu vou aumentar essa dimensão do cilindro. Então posso aumentar ou diminuir. Vou deixar o padrão, que é 2 mm. Eu posso também aumentar ou diminuir a altura. Então posso deixar, inclusive, até um disco bem fino. Vou deixar o padrão 10. Esse ângulo é o quanto que esse cilindro está fechado. Então eu posso, por exemplo, diminuir esse ângulo. Então, vou colocar aqui 180, por exemplo, que vai ficar um meio cilindro. Se eu colocar aqui, por exemplo, 90, eu posso brincar aqui e colocar vários valores. Por exemplo, 270, que vai ter aqui 3/4 de cilindro. E 360 é o cilindro fechado. Então aqui também tem um exemplo de como é que funciona as configurações. As outras elas não mudam. Então, esse ícone aqui, nessa parte de base, nós temos os ângulos. Então, eu posso rotacionar o ângulo. Nesse caso, o ângulo de rotação está o eixo Z. Então, não é muito perceptível essa rotação. Então, vou deixar aqui como 0. E vou clicar aqui 2 vezes nesse ícone do cilindro. Clicando 2 vezes vai mostrar essa opção. Então, quando eu rotaciono em torno do eixo Z, não acontece basicamente nada. Se eu rotacionar em torno do eixo X, você já consegue perceber a diferença. Igualmente no eixo Y. Mas como ele é simétrico em relação ao eixo Z, não dá para perceber essa diferença. Mas, quando você aplica aquele corte, você consegue perceber com bastante clareza. Cilindro, você aumenta esse ângulo aqui, ó, por exemplo, 90, você consegue perceber como é que funciona essa rotação. Clicando 2 vezes aqui, vai aparecer novamente as rotações, e aí você gira em torno do eixo Z, você vai perceber que realmente agora dá para você perceber melhor. Então, ok. Podemos salvar novamente essa peça, ficheiro, guardar, e a peça aqui eu vou colocar cilindro. Cilindro 1. Essa parte aqui só foi utilizado para mostrar as características que são diferentes em um cilindro. Então eu vou fechar essa peça. E agora eu vou criar um novo arquivo. E agora eu vou criar, nesse caso, um cubo, um cilindro, uma esfera e um cone. Quando eu clico aqui, essas peças elas saem aqui meio que sobrepostas. Então, colocando na perspectiva isométrica, fica assim. Nesse caso, eu vou separar essas peças para a gente conseguir trabalhar melhor nelas. Então, eu vou clicar primeiramente no cubo. Isso aqui você pode distribuir da forma que você quiser, mas recomendo ir acompanhando da forma que eu estou fazendo. Vem aqui, a base, posição, e eu vou transladar esse cubo 10 centímetros na direção Y. Ok, agora eu vou clicar no cilindro e vou distanciar no mesmo eixo Y, menos 10.
milímetros. Então ele vai vir para cá. Agora eu vou transladar a esfera na direção x, nesse eixo aqui, menos 10. E agora eu vou transladar finalmente o cone 10 nessa posição. Então agora eu tenho as peças aqui distanciadas. Fazendo a vista superior, por exemplo, nós vemos que eles estão mais ou menos assim. Voltando para a perspectiva isométrica, eu consigo trabalhar individualmente nessas peças. Então, por exemplo, posso dar o zoom aqui. O zoom você pode utilizar o scroll do mouse e rolar ali para frente, você vai ter um zoom. E para trás você vai distanciar. Então, aplicando aqui, eu posso, por exemplo, querer trabalhar somente nesse cone. Então, eu posso selecionar uma vista específica somente dele. Então, eu posso ir nesse ícone aqui, enquadrar o conteúdo selecionado e vai aparecer agora só o cone. E se eu quiser trabalhar, por exemplo, somente na esfera, eu posso selecionar a esfera e enquadrar o conteúdo. Ele vai mostrar a esfera centralizada. Então, vamos trabalhar aqui na esfera. Só que antes disso, só para critério de visualização, eu vou ocultar esse cilindro. Então, como a gente já viu, eu posso vir aqui no cilindro, clicar em alterar visibilidade. Agora eu estou vendo somente a esfera. Que ela está agora, posso clicar aqui na esfera e centralizar ela. Agora vamos ver as características da esfera. Posicionamento, como a gente já viu. Nós temos agora aqui o raio da esfera. No caso da esfera, ela é um pouco mais complicada porque só vai aplicar a configuração quando você apertar um Tab e aí vai carregar. Percebe? Agora aumentou. Agora se eu deixar uma esfera pequena de 1 milímetro, bem menor. Então eu vou deixar aqui 5 milímetros. Agora mostram aqui vários ângulos, ângulo 1, 2 e 3. O que seriam esses ângulos? Então vou começar aqui pelo 90. Vou colocar, em vez de 90 eu vou colocar menos 45. Eu não sei se vocês conseguem perceber, vou trocar a vista, mas agora estou na vista frontal. Esse ângulo de 45 ele vai diminuir essa parte de baixo dessa esfera. Então eu posso, por exemplo, deixar ele aqui, ó, 0. Então vai ficar como se fosse só a parte de cima. Trazendo para a perspectiva isométrica, só vai ficar esse domo. Eu posso, então nesse caso eu vou voltar aqui para menos 90 para ficar... Opa, aqui troquei o errado. Esse ângulo 1 aqui eu vou deixar menos 90, que ele vai fechar bonitinho a esfera. Agora vamos ver esse ângulo 2. Esse ângulo 2 eu posso, por exemplo, colocar ele 0. Então vai ficar com a parte de baixo. E observe, enquanto esse daqui ele começa a contar de baixo, esse daqui começa a contar de cima. Então 90, a peça está fechada, toda completa. E com 0 está na metade. E se eu colocar, por exemplo, menos 80, vai ficar, colocando aqui na vista frontal, somente essa parte de baixo aqui. Então, posso, por exemplo, aqui, só para visualizar, menos 70. Agora eu tenho aqui como se fosse um prato. Mas vou deixar no padrão, que é 90 graus. A esfera completa. E por fim nós temos esse outro ângulo, que é similar ao do cilindro, como a gente vai ver. 360 eu tenho completo essa esfera. Se eu colocar 180, por exemplo, eu vou cortar nessa direção. Então, eu sugiro vocês ir alterando esses ângulos aqui e formando alguns objetos para se familiarizar com esses ângulos. Então, eu vou deixar aqui um exemplo, vou voltar para o padrão 360 e vou criar aqui, ó, vou diminuir esse ângulo, vou colocar 0. Vou colocar aqui nesse ângulo menos 45 para ficar novamente, para vocês visualizar, vai ficar nessa parte aqui. Esse ângulo aqui eu vou colocar 45, então vai ficar com esse formato. Eu vou deixar essa peça dessa forma, que depois vai ser útil para o exercício proposto. Agora vamos para o cone, estudar um pouco das características do cone. O
cone tem aqui os raios 1 e 2. Vou colocar na vista frontal para ficar mais fácil e centralizar essa peça específica. Como esse cubo está atrapalhando aqui atrás, eu vou também ocultar ele. Então, clicar com o botão direito, alterar visibilidade. Agora eu tenho somente o cone. Então veja só que essa opção de esconder a peça é bastante útil. Então vamos voltar para o cone. Clica aqui no cone, seleciona ele. Temos esses dois raios. Raio 1, então eu consigo aumentar a parte de baixo do cone. Inclusive deixar como 0, vai ficar realmente um cone 100%. E eu posso também alterar esse raio 2, que vai a parte de cima do cone. Então posso inverter esse cone, deixar ele tanto assim quanto assim. Nós temos a altura, podemos modificar também, deixar ele mais comprido ou deixar ele mais alto. E o ângulo, vou colocar aqui na vista perspectiva novamente, e o ângulo é similar ao cilindro e similar à esfera, então eu consigo diminuir ele aqui como se fosse uma seção de corte. Então 270, por exemplo, vai tirar aqui 1/4 desse cone. Então eu vou deixar aqui no arranjo específico, trazer para a vista frontal, e nós vamos ter essa peça aqui. Vou deixar ela na seguinte forma. Agora, deixando em vista em perspectiva, nós temos essas duas peças aqui. Podemos voltar, mostrar essas outras duas peças. E agora, tendo em vista alterar a visibilidade, e agora tendo em vista essas opções aqui, eu vou propor um desafio de um desenho para vocês fazerem. Bom, pessoal, agora que eu mostrei como é que a gente consegue trabalhar nessas peças, mudando a característica, principalmente o posicionamento, eu vou deixar um desafio para vocês, que é fazer o desenho desse conjunto. Nós temos o cubo, o cilindro, essa esfera e o cone. Então, vocês fazem o desenho de forma a conseguir encaixar elas para ficar com esse design. Então, nós temos a vista em perspectiva. Nós temos aqui outras vistas, nesse caso não importa muito, desde que vocês consigam fazer esse desenho para ficar dessa forma. Então, nós temos aqui as vistas. Por via das dúvidas, sempre coloque o desenho em perspectiva para ver se a orientação está de acordo com esse desenho. Então, temos aqui outras vistas e um desenho complementar. As vistas laterais, superiores e também inferiores, que é o caso dessa vista aqui. E, novamente, eles estão alinhados, então tem que tomar cuidado e mexer lá na questão de posicionamento da peça. E por fim, depois que vocês terminarem esse desafio, eu tenho um outro para vocês fazer também, que é fazer o desenho de um abajur, que a gente já viu mais ou menos como é que funciona. Então, nesse caso aqui, vai utilizar o recurso de transparência. Então, é assim que a gente termina a aula de hoje. Eu só mostrei algumas ferramentas mais gerais do FreeCAD, mas o aprendizado mesmo é por meio do treino. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta no vídeo, vê com mais calma, e aí depois vocês vão brincando, vivendo os outros recursos que essa ferramenta ela nos fornece. Bom, pessoal, é assim que a gente termina a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.